O tempo dita o ritmo da natureza. Mas e se a vida corresse contra o tempo? Pode até parecer estranho o que eu vou te falar. Nós vamos pescar agora em um rio em que metade do dia a água corre para baixo e na outra metade a água corre para cima. Aonde fica esse lugar? No Paraná. Bem-vindo ao rio Guaraguaçu. Por aqui é assim. As águas vão e voltam. Que história é essa do rio correr para baixo e correr para cima? Agora, por exemplo, está correndo para que lado? Agora a maré está descendo, né? Dá para ver pelas plantas que a água está descendo. Mas durante de manhã ele sobe. Ele estava subindo, de manhã ele estava subindo. O rio Guaraguaçu nasce na Serra da Prata, uma barreira natural entre os planaltos e a planície do litoral paranaense. É um rio de água doce, é um rio que tem 60 quilômetros, mas grande parte dele, a parte acima de onde a gente está, aqui onde a gente está, não tem salinidade. Salinidade vai começar lá abaixo da estação ecológica. O encontro da água doce com o mar acontece próximo do Porto Paranaguá, o maior porto graneleiro da América Latina. A característica que marca isso é quando a gente começa a ver o manguezal, a árvore de mangue, né, a risófora, aquela árvore típica de mangue que tem aquelas raízes. Então, onde tem o mangue, o rio começa a encontrar o mar. Exato. Este é o maior rio de planície do Paraná e a geografia da região tem tudo a ver com o ritmo das águas por aqui. O que acontece? A cunha salina, que a gente chama, né, a água do mar, quando ela vai entrando, a água salgada, ela é mais densa do que a água doce. E nessa zona profunda, na foz do rio, essa água marinha bate com a corrente marinha, quando tem lua, por exemplo, de lua cheia, né, as marés que a gente chama de cisígia. Espera aí, a gente dá uma paradinha agora para explicar o que é cisígia, ou maré viva. São termos usados na astronomia que definem o período de alinhamento da Terra, do Sol e da Lua. Resumindo, durante a lua cheia e a lua nova, as marés altas ficam ainda mais altas e as marés baixas ainda mais baixas. São marés mais fortes, ela bate a água salgada e empurra a água doce, como se fosse um pêndulo, né, jogando a água doce acima, e toda a água doce vem subindo. É o rio que corre ao contrário. É um rio que corre ao contrário. Pelo menos pela uma parte do dia, né? Sim. Em grande parte dele, nos 60 quilômetros, ele corre em cota altimétrica muito baixa, próxima a zero. Então, como ele é muito plano, a força da maré consegue empurrar a água acima da onde ela vai. Vai por quilômetros, cerca de 40 quilômetros, 50 quilômetros, a maré sobe, né? Na parte mais alta da região, quando a água perde força e não consegue mais subir, ela acumula e o nível do rio sobe. A maré funciona como um dique, ela segura a água e o volume de água dos lagos, dos cachetais, aumenta diariamente também, cerca de meio metro. Esse sobe e desce das águas influenciam diretamente a pescaria por aqui. Que dá mais produtividade é maré de vazante. Daí quando ela dá uma parada, que dá o reponto para começar a encher, também é bom. E quem acompanha a gente é o Ricardo, um pescador experiente que trocou a vida agitada na capital paranaense pela tranquilidade de um barco. Eu tenho barco aqui no Rio há mais de 20 anos. E daí trabalhando lá em Curitiba, sempre viajei muito o Brasil fazendo obra fora, ficava muito tempo fora, trabalhando obra de banco, trabalhando dia, noite, final de semana. A gente vê que na vida não é só trabalhar. Aí você deixou Curitiba? Fechei a porta, bati o cadeado e vim embora. Não voltei mais. As pessoas se iludem muito, questão de bens, dinheiro, financeiro. A gente não precisa de tanto. Quanto mais você tem, mais você precisa ganhar para manter. Quer uma vida melhor que essa? Peixe? Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. Ó, vem roubá-lo. Opa! É um peba? Um balinho peba. Olha só, e ele tá manhoso, né? Tá manhoso.
Tá gelado. A água tá fria. Olha lá. Volta pra vida. Vale lembrar que nós começamos o dia com uma paisagem bem diferente, o que muda toda a dinâmica na pesca de robalo. Ele é um predador visual. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás a gente não tinha sol. Algumas horas atrás estava uma neblina muito grande. Então isso diminui a quantidade. Se a gente fora da água já não enxerga bem, com neblina e pouca luminosidade, imagina debaixo da água uma água escura dessa. Um predador visual, se você olhar o tamanho do olho dele. Jean Vitulli é um pesquisador da Universidade Federal do Paraná, que já publicou vários estudos sobre o rio Guaraguaçu. E mais do que isso, já pescou muito robalo por aqui. Esse é um robalo peva, ou robalo peba, é um nome popular que varia muito de região para região. Ele vai desde do Pará até aqui no sul do Rio Grande do Sul. O nome científico dela é Centropombos paralelos. Mas ele é um bicho bem resistente, ó. Você pode ver que ele sai numa boa, ele aguenta um tempo razoável fora d'água, né? Não é uma espécie super frágil, como alguns pescadores acham, porque ele é uma espécie que ele vive num ambiente extremo, né? Se você pensar que esse ambiente diariamente ele sofre uma variação de salinidade, nessa região que nós estamos, a salinidade pode variar de 0 até 28, 25 partes por mil. Quase salinidade marinha, né? Um pouco menos que a marinha, mas tem uma influência de salinidade grande aqui. O vento no rosto, o cheiro e o som da mata. Uma paisagem que enche os olhos. A gente tem formas diferentes de perceber a natureza. Já os robalos... Todos os peixes têm uma linha lateral, né? E essa linha lateral, as escamas são furadas porque há órgãos de percepção de vibração. Então é um órgão sensorial importante, sim, né? Com essa linha escura, se a gente olhar numa lupa, por exemplo, a gente vai ver que todas as escamas dessa linha elas têm um pequeno furo nelas. Mas grande parte das espécies de peixe tem linhas laterais. E qual a influência da pressão atmosférica na pescaria de robalo? Isso é muito bem estudado na Flórida, por exemplo, esse animal, e mostra que a pressão atmosférica tem uma certa influência, mas não tão grande quanto outros fatores. Agora nós não vamos falar de conhecimento científico, mas do conhecimento popular. Para saber se o dia tá bom para peixe, tem uma teoria por aqui que o pescador não abre mão. Se não tiver passarinho cantando, não tiver mosquito te mordendo, pode esquecer. Olha, os mosquitos estão mordendo aqui. Então a pressão tá boa. Tá bom. Pode ver, que se não escutar passarinho e não tiver mosquito... Pedir pro Sal, nosso repórter cinematográfico. Mosquito mordendo tem bastante. Passarinho já escutei alguns, então estamos no caminho. O mosquitinho que encontrou a gente é o maruim, que também é conhecido por mosquito pólvora ou mosquito do mangue. Olha o tamanho do mosquitinho. Que pica dolorido. O maruim é diferente do borrachudo, mas tem algo em comum. As duas espécies têm bico curto, por isso esses mosquitinhos rasgam a pele e as picadas irritam, inflamam mais do que a do pernilongo, que tem uma espécie de agulha para chegar até o sangue. O bichinho tá picando. Paulinho tá há mais de 50 anos aqui no rio. Pesca todo dia. Ele chega lá, que se não tiver mosquito, passarinho, ele nem entra na água. Ele nem entra na água. Olha, gostei dessa dica. É verdade, pior que é verdade. Como que é esses mosquitinhos que estão devorando a gente aqui? Era grande esse? Esse pesou, olha. Ah, não acredito que escapou. Pescaria também é compartilhar momentos. E nada melhor do que fazer isso acompanhado de bons amigos. Agora vamos tentar a sorte entre os manguezais. Navegamos por um afluente do rio Guaraguaçu. Opa! Peixe! Esse já é mais. Ó! Um peva! Isso aí que faz a nossa alegria aí, ó. Pequenininho, mas é divertido. Puxou com força! Ah, briga bonito! Olha o robalo chegando, desfilando, foi embora! Ele já saiu, já pulou. É o pesca e solte, a gente já solta na água. O que vale é a diversão aqui. Lá vai mais um peva!
Encontramos a casa do Pebinha. Triquinho, que são os menorzinhos, a gente chama de trique. Aí vamos ver se a gente acha o pai, o avô, né? Peixe vem acompanhando, ó. Tá acompanhando, tá namorando a isca. Peixe! Peixe! Ah, vem desfilando pras lentes do Terra da Gente. Um belo robalo peba. Esse lugar abençoado, bonito aqui no Paraná. E ele foi embora. Incrível a diversidade, a quantidade de robalo aqui, a gente pescando nesses manguezais. Nós estamos no Rio Pequeno, que é um braço do Rio Guaraguaçu. É um lugar lindo, incrível, cercado pela Serra do Mar. Vamos lá. Peixe. Peixe. Peixe! Olha o peixe! Aê. Bastante manga, um lugar bem estreito. Aqui é um pocinho bem pequeno que tem aqui, mas é lugar de passagem deles aqui, então sempre dá bastante ação. Esses peixes menores vão crescer e vão mudar de sexo. É que existe um detalhe curioso na reprodução dos robalos. Todos nascem machos e depois de um tempo, né, alguns viram fêmeas. É uma questão hormonal e de quantidade de indivíduos na população, né? Quando eles começam a entrar no tamanho igual esse aqui, até um pouquinho maior, né? Quando eles começam a entrar em estágio de reprodução, eles começam, alguns indivíduos, a reverter. Geralmente os maiores também acabam virando fêmea. Ele necessita de água salgada para reprodução, isso é uma coisa interessante, né? Apesar de ele viver em água doce, muita gente, de forma errônea, muitos pescadores acreditam que ele sobe no rio, né, na água doce, para reproduzir, para desovar, mas isso não é verdade. Na verdade, ele precisa ir para água salgada para desovar. Os ovos têm um sistema de hidratação, né, que é característico de organismos de peixes marinhos. Os robalos precisam tanto da água doce quanto da água salgada. Depende da época e da fase da vida de cada peixe. Apesar de ele tolerar baixa salinidade, o robalo é um peixe, principalmente o robalo peva, ele sobe muito o rio. Em alguns lugares 300 quilômetros, até mais. Geralmente eles sobem para se alimentar. Ele precisa descer e desovar numa zona de salinidade alta do estuário, na foz, né, do estuário, ou um estuário que tem uma quantidade de sal em um momento de salinidade grande. Mais um robalinho, mais um robalinho. Olha aí, um triquezinho, um jovem robalo. É o grande? Não. Ah, mas já cresceu. Olha só, já vai ganhando corpo. Não saiu grande ainda, mas quantidade tem muito. Olha lá. Nessas águas o peixe encontra fartura, mas fica a pergunta, do que os robalos se alimentam? Ele se alimenta de crustáceos em geral, né, caranguejos, camarões. Existem vários trabalhos de dieta dele que mostram isso, pequenos peixes, manjubas, peixes menores, né, de menor porte, mas ele pode comer diversos organismos, até organismos terrestres que caem dentro d'água, né? Eu já tive um caso interessante de capturar um robalo que tinha uma pequena serpente dentro do seu estômago, né? Quem também encontra alimento nos mangues são os guarás, que dão o colorido da nossa aventura. Mais um robalo. Opa, esse já é maior, hein? Cresceu. Tá crescendo. O robalo é um peixe importante na pesca esportiva, e muito por causa da agressividade na hora de abocanhar as presas. Ele é um peixe muito esportivo, é um peixe, um predador visual, assim como o tucunaré, como o black bass. É um peixe que ele ataca as iscas pela movimentação, pela forma da isca, né, parecida com as presas dele, como ele é um predador potente, também com uma boca protrátil, que a gente chama, né? Você vê que ela tem uma expansão bucal. Quando ela faz essa abertura, né, isso é uma movimentação que várias espécies de peixes ósseos têm. Isso garante um sistema de sucção, né, porque quando você aumenta o volume bucal, você tende a puxar a água, sugar o que está à sua frente, né? Então isso garante uma captura mais ágil ainda, mais acelerada, além da velocidade que ele tem pelo próprio formato do corpo, né?
dá para ver que ele também é um peixe que é forte, né? Mesmo quando eles são pequenos, o ataque dele é muito potente, né? Semelhante ao do tucunaré. Olha o robalo! Ah, moleque! Aí sim, ó. Bonito! Peva? Peva. Bonito, peva. Tem aqui e tem ali, ó. Vamos mostrar. Dublê. Bonito. É. Ué, o meu já foi. Ah, o meu foi mais apressado. O meu tá mais apressado. E tem o ponto e a hora, é aquele horarinho. Você achou ele naquele horário, daí você faz a pescaria ali, daí a maré vai virando, já era. Daí. É um atrás do outro. Quem gosta de diversão, vem pra cá. Guaraguaçu. É o nosso litoral maravilhoso. O nosso rio, ele é maravilhoso. É um rio lindo, é um rio ainda muito bem preservado. O rio pode até correr ao contrário, mas para a natureza, a vida segue o fluxo normal, em um eterno vai e vem das águas. Esse litoral que costuma fisgar quem passa por aqui. Daqui eu não quero sair tão cedo. Venha conhecer o nosso Paraná, venha conhecer o nosso rio aqui, Rio Guaraguaçu. Paranaense tem sotaque? Tem, né? E como que é? Leite quente. É. Café no bolo, ele é quente. O sotaque é só mais um charme desse paraíso que fica entre serras e mangues.